Olá, sou o professor Lino e eu estou gravando esse vídeo especialmente para você que se cadastrou na nossa lista, que gosta de educação, que gosta de psicomotricidade. Hoje eu vou falar sobre um conceito muito importante dentro da psicomotricidade, que é o movimento expressivo. Não sei se você já deu uma olhadinha no nosso vídeo em que nós fazemos uma explanação mais aprofundada do que é psicomotricidade. Se não, dá uma olhadinha lá, vale a pena. Ele está disponível no nosso canal no YouTube e no nosso site psicomotricidadepositiva.com.br. Lá nós falamos o seguinte, falamos que a psicomotricidade é um campo de estudo, de pesquisa e de intervenção, onde o movimento corporal é o mediador entre os mundos interno e externo do ser humano. Então nós falamos o seguinte, nós representamos, para explicar melhor esse conceito, nós colocamos aqui esse símbolo em vermelho, que representa o mundo interno do indivíduo, e esse círculo em preto que representa o mundo externo. O mundo externo. E aqui, nessa interseção, o que nós temos? Nós temos o corpo, nosso corpo físico, e mais o ego, que é a nossa personalidade consciente. Então, esse indivíduo aqui, ele interage com o mundo através desse corpo, dessa dupla corpo e ego, e esse corpo em movimento. Quando a gente diz que ele interage, quando o corpo, o movimento corporal, o corpo e o ego são os mediadores entre o mundo interno e o mundo externo, nós estamos falando de dois movimentos. Um movimento que é de dentro para fora, então é esse movimento aqui, de dentro do indivíduo para fora, e tem um movimento de fora para dentro, que vem do mundo externo, todos os estímulos do mundo externo que nos atingem, que são percebidos e vêm em direção ao nosso mundo interno. Então nós temos um movimento aqui, que é um movimento de extroversão, e aqui nós temos um movimento que é o movimento de introversão. Esse movimento aqui de extroversão, nós chamamos em termos de movimento corporal, nós chamamos de movimento expressivo. Que também podemos chamar de movimento simbólico. E esse outro movimento aqui que vem de fora para dentro, nós podemos chamá-lo de uma intervenção. Intervenção. Ou ele se refere à nossa atividade psicomotora. Então, se a partir da totalidade do indivíduo ele se expressa no mundo externo, ele intervém, ele modifica, ele transforma o mundo externo através do movimento expressivo, através da nossa intervenção, da nossa atividade psicomotora, nós podemos também gerar transformações aqui no mundo interno do indivíduo. Então, esses dois movimentos, tanto de dentro para fora como de fora para dentro, são de extrema importância quando nós falamos em educação, quando nós falamos em psicomotricidade. Então nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre esse movimento expressivo, esse movimento simbólico. O movimento expressivo, ele carrega em si duas características que a gente poderia chamar assim de mais fundamentais. Uma, ele tem um movimento do corpo que é o mais automático, como por exemplo o andar, movimentos que exercem uma funcionalidade, uma função mais prática, praxis, Então, agarrar um objeto, caminhar, são movimentos que ele tem predominantemente uma função mais prática. Mas também nós temos um movimento que é um movimento mais expressivo,
que ele carrega em si conteúdos inconscientes. Ele carrega em si uma simbologia. Um símbolo, ele representa todo um conteúdo que nós conhecemos somente uma parte. E sempre vai ter alguma coisa a ser conhecida no símbolo. Então, esse movimento simbólico é isso, é um movimento que todos nós fazemos, onde ele carrega em si uma parte conhecida, uma parte que nós identificamos, que nós percebemos com facilidade, e também um conteúdo que nós precisamos investigar melhor, precisamos afinar, refinar a nossa percepção, a nossa sensibilidade para poder captar e compreender esse conteúdo simbólico que o movimento corporal carrega em si. Então, quando eu estou caminhando para frente, movimento com as pernas, por exemplo, automaticamente, eu nem estou pensando nisso, esse movimento, cada pessoa desenvolve de uma maneira diferente. Então, esse movimento ele tem um aspecto prático, que é do andar, de me deslocar para frente, mas ele já demonstra também algumas características do indivíduo. Então, ele também tem a sua expressão simbólica. Mas tem outros movimentos que são mais carregados dessa expressão simbólica. Por exemplo, quando eu cumprimento uma pessoa, esse gesto que eu faço, ele não é só uma coisa prática, uma coisa mecânica, ele tem um significado, né? Ele quer dizer alguma coisa. A expressão facial, a expressão corporal, os olhos, né? A gente diz muitas coisas pelos olhos, né? Se comunica muito pelo olhar. Então, todo o movimento corporal, ele tem, e alguns têm bastante ênfase nessa expressão simbólica. Então, ele fala mais do que o movimento mecânico em si. Então, esse movimento que vem de dentro para fora é extremamente importante para a nossa atividade. Por quê? Porque nós vamos conhecer melhor o nosso aluno. Através da observação desses movimentos, nós vamos poder observar o comportamento, quais são as decisões, o que ele está trazendo aqui de conteúdos aqui que estão presentes, que fazem parte aqui desse indivíduo e que estão sendo expressos aqui, que eles estão se comunicando, eles estão se mostrando de uma forma simbólica através do movimento corporal. Então, esse movimento expressivo e simbólico para nós, professores, para as professoras, é extremamente importante, porque observando esses movimentos, observando o nosso aluno, nós vamos conhecê-lo melhor. E nós vamos conhecer suas características positivas do seu desenvolvimento e as características que podemos chamar de negativa ou que precisam ser trabalhadas nesse desenvolvimento, né? Para desempenhar o nosso papel como professor, como atuando com a psicomotricidade, atuando como educador profissional, que é o professor. Então, o movimento expressivo resumindo, é esse movimento que vem de dentro para fora, expresso através do movimento corporal, que nós podemos identificar nele não somente a questão prática, funcional, né? uma questão mais mecânica, mas também um símbolo, que todo movimento ele fala alguma coisa do indivíduo. Então a gente afinar essa percepção, né? A professora afinar essa percepção para poder compreender melhor o aluno e para poder desempenhar o seu papel, promovendo o desenvolvimento desse aluno de uma forma mais eficaz. Tá ok? Espero que você tenha gostado e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o outro tipo de movimento, que é o da intervenção da atividade psicomotora. Até mais!